bem, meu povo bonito? Nós estamos agora aqui com as turmas de segundo ano do ensino fundamental, ou do ensino médio, e oitavo ano do ensino fundamental. A gente vai abordar com vocês hoje uma temática bastante interessante, que é a Revolução Francesa. A gente vem aí na era das revoluções, não é? A gente estudou a Revolução Inglesa, a gente estudou a Revolução Industrial e agora nós vamos abordar a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, de fato, ela tem um destaque muito grande na historiografia. Muitos historiadores exultam com a Revolução Francesa, amam, sabe, acham que foi uma coisa tremenda, extraordinária, que mudou a história da humanidade. Mas desde já, como eu não devo nada a ninguém, eu vou logo expor a minha opinião aqui, minha opinião, mas que não é sem base, uma opinião com base. Eu não considero que tenha sido esse grande evento que se aventa. Pelo contrário, muitos ideais da Revolução Francesa foram, na verdade, ideais da Revolução Inglesa e da Revolução Americana. E se a gente observar, nós, como veremos mais adiante, a Revolução Francesa, ela criou qualquer coisa menos um governo democrático popular. Você vai ter um governo totalitário, um governo autoritário, que vai perseguir e matar muita gente. Então, criou-se toda essa mitologia em torno da Revolução Francesa, porque na verdade ela é mística mesmo. Diferentemente da Revolução Inglesa e da Revolução Americana, a Revolução Francesa, ela quis mudar os tempos e as leis, como é colocado lá na Bíblia, no livro do profeta Daniel, né? Fala que haverá um rei que vai querer mudar os tempos e as leis. E os franceses, de fato, criaram toda uma mística em torno disso. Mudaram as medidas de peso, mudaram as medidas de comprimento, mudaram o calendário, mudaram os dias do ano, criaram o panteão patriótico, não é? Como se fosse uma espécie de religião civil, em que você agora ia adorar, ia venerar os grandes nomes daquela república. Então, de fato, a Revolução Francesa criou toda uma mística em torno disso. Não foi bem, assim, o destaque é muito mais por duas razões. Primeiro, porque houve essa mística em torno, que a Revolução Americana não teve. Eles não mudaram os tempos e as leis. Como também a Revolução Inglesa não teve essa mudança. A gente tem que lembrar, que eu já falei na aula sobre a Revolução Inglesa, uma das maiores diferenças entre as duas é que a Revolução Inglesa permitiu a acomodação da nobreza com a burguesia. Ao passo que a Revolução Francesa e também a Revolução Russa não permitiu a acomodação entre nobreza e burguesia. Pelo contrário, a burguesia destruiu a nobreza completamente. E aí, de fato, você tem um banho de sangue muito maior. Não que na Revolução Inglesa não tenha havido. Houve a Grande Guerra Civil de 1640, houve a guerra contra os holandeses e tudo mais. Na Revolução Americana houveram grandes combates entre colonos americanos e ingleses, como, por exemplo, na Batalha de Gettysburg e outras mais. Porém, na Revolução Francesa, isso chegou a um nível nunca antes visto na história das revoluções do mundo. Então, a primeira pergunta que fica é: o que levou o povo francês a fazer uma revolução tão grave, tão severa, que alterou tão profundamente aquela nação? E aí a gente não vai entender isso se não falarmos sobre como era dividida a sociedade francesa no final do século XVIII. E aí a gente tem que lembrar que ela era dividida em 3 estados. E quando a gente fala estados, é como se fosse um grupo social. Então, no bom francês, le premier état, o primeiro estado, ele era composto basicamente pelo clero, os homens da reza, os homens da fé, os homens da religião, e as mulheres também, né? Também tinham as freiras. O clero, ele somava aí cerca de 120 mil pessoas, por volta de 1789. Você tem cerca de 120 mil pessoas que compunham o clero francês. Você tem também, e esse, assim, o primeiro estado, né, le premier état, ele era de fato como é que eu posso falar? Ele era um ajuntamento significativo, porque era a elite
intelectual, religiosa, espiritual, e eram conselheiros, acompanhantes, pessoas muito próximas aos reis. Então, de fato, o clero era considerado o mais badalado, digamos assim, segmento social da França pré-revolucionária. Então, eles é que administravam o batismo, eles que administravam a comunhão, que faziam os casamentos e registravam os óbitos. Era, assim, um poder tremendo que o primeiro estado tinha. Você tinha também o segundo estado, le deuxième état, que já compunha aí cerca de 360 mil pessoas, por volta de 1789. E você tem basicamente 3 nobrezas. A nobreza cortesã, que era aquela nobreza que vivia na corte, no grande palácio de Versalhes. Inclusive tem uma série fantástica sobre isso, que justamente é a série com o mesmo nome, Versailles. E é uma série, inclusive, da TV canadense, eu acho, até a Canal Plus. Canal Plus, olha que bonito, né? Tem na Netflix, viu? Muito boa a série, Versailles. E a ideia de Versailles, do grande Luís XIV, era justamente congregar toda a nobreza e colocar debaixo dos seus pés, debaixo do seu domínio. Então a nobreza cortesã, ela vivia no mundo de felicidade, no mundo de alegria, com muita comida, com muita bebida, com muita coisa, tudo de uma maneira sem limites e sem precedentes, vivendo de maneira fausta, de maneira fabulosa. Então, lá você tinha cerca de 30 mil pessoas vivendo no Palácio de Versalhes. Isso, claro, a gente junta os nobres propriamente ditos com os seus serviçais, que eram numerosos. Então você tem a nobreza cortesã, você tem ainda a nobreza provincial, que são aqueles nobres que por diversas razões resistiram a ficar em Versailles e foram morar realmente nos seus condados, não sei se não existia feudo naquela época, mas iam viver nos seus próprios castelos, fora de Paris. Aliás, fora de Versailles, que Versailles é pertinho de Paris, mas nem Paris, né? E você tem ainda a nobreza de toga. A nobreza de toga eram burgueses enriquecidos que compravam títulos de nobreza e que, portanto, agora eram considerados nobres, mas eram os nobres do dinheiro. É a famosa lenda do novo rico, não é? O novo rico, aquele cara que ele veio de uma vida mais simples e agora está tentando se adaptar à vida dos granfinos. Então, a nobreza de toga era assim. Você tem, então, o segundo estado, 360 mil pessoas, mais 120 mil pessoas do primeiro estado. E você tem o terceiro estado. O terceiro estado é estimado em 1789 em 24 milhões e 600 mil pessoas. Então, você tem aí cerca de 85 a 90% da população francesa sendo composta pelo terceiro estado. É muita gente, é muita gente. E aí, desse terceiro estado, você tem um maior volume, talvez aí 21 milhões, 22 milhões, você tem de camponeses. A França só foi deixar de ser um país rural na década de 1950. Até a Segunda Guerra Mundial, a França era um país muito rural. E, de fato, em 1789, o era ainda mais. Você tinha uma massa enorme de camponeses. Uma quantidade tremenda, absurda. Acho que de cada 10 franceses, 8 eram camponeses. Um talvez burguês ou de profissão liberal e um talvez pertencesse à nobreza ou à burguesia. Então, assim, era muita gente. Era, de fato, um segmento monstruoso em termos de tamanho. Mas não era apenas os camponeses. Você tinha aí também os trabalhadores das cidades. Você tinha aí também os trabalhadores urbanos, que também era um número expressivo. E você tinha os burgueses. O que eram os burgueses? É uma expressão que foi cunhada com muita ênfase pelo marxismo. E genericamente são aquelas pessoas que vivem de atividades de exploração assalariada. Então, pessoas que têm o seu negócio e que exploram aquele negócio para obter o lucro, para conseguir dinheiro, para poder ficar realmente endinheirada.
mas esse lucro não é para esbanjar, esse lucro, na verdade, ele é para reinvestir esse dinheiro e tudo mais. Então, a nobreza se distingue por isso. Eram pessoas que viviam do seu negócio, que viviam, sua vida girava em torno da produção de bens e mercadorias e do acúmulo e investimento de capital. Basicamente é isso, tá, pessoal? Porque a definição de burguês é muito ampla. Tem gente que chama o técnico de informática de burguês, tem gente que chama professor de história de burguês. Então, assim, é um conceito... Olha, tem uma coisa que eu aprendi lá na UFC. Quando o conceito serve para tudo, é porque ele não serve para nada. Então, quando você chama qualquer pessoa que tem mais dinheiro de burguês, é um problema. Não serve. Quer dizer que o cara que é Uber, agora daqui a pouco é burguês também. Mas, resumidamente, foi o que eu disse. Pessoas que trabalham contratando gente assalariada, geralmente em atividades produtivas, e que seu foco é reinvestir os lucros e expandir o seu negócio. Então, isso seria a burguesia. O que é que a burguesia tem em comum com a nobreza? O dinheiro. Muitos burgueses eram enriquecidos, e muito enriquecidos até. O que é que a burguesia tem de divergente com a nobreza? O estilo de vida e a mentalidade. Para o nobre, ostentar é uma obrigação. Ele tinha que ostentar. Ele tinha que ostentar o ouro, ele tinha que ostentar joias, ele tinha que ostentar os vestidos caros. Mesmo à custa de dívidas, mesmo à custa até de uma ruína financeira, mesmo à custa da exploração até a última gota de sangue dos seus servos, mas ele tinha que ostentar. Ao passo que os burgueses não ostentavam, eles tinham um padrão de vida muito mais austero, muito mais frugal, e que, portanto, você tem aí uma influência muito grande do pensamento de que não se deveria desperdiçar o dinheiro, de que dinheiro bom é dinheiro investido e reinvestido. Então esse aí é o outro ponto também bastante importante que nos chama a atenção ao abordarmos a burguesia do terceiro estado. Então você tinha uma massa de gente, você tinha inclusive os trabalhadores urbanos que eram sazonais, né, os desocupados da cidade, os famosos sans-culottes, que foram peça fundamental em muitos episódios da Revolução Francesa, principalmente durante a Convenção Nacional, quando de fato você tem um momento mais autoritário da Revolução Francesa. Os sans-culottes deram um apoio muito grande. É uma coisa muito curiosa, os trabalhadores urbanos, na era moderna, muitos deles viviam de bico mesmo, eles não tinham um trabalho permanente. Eles viviam de catar serviço. Todo dia iam em algum local da cidade que se chamava trabalhadores. É curioso que até na Bíblia tem isso, né? Existe parece que quando você lê ali a parábola dos trabalhadores da vinha, você vai ver que o Senhor passa vários momentos. Ele passa às 9 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde. E parece que havia um lugar em que as pessoas ficavam esperando ser chamadas para trabalhar em alguma coisa. Então, nas cidades, durante muito tempo, era assim também. Ficava naquele local, geralmente na praça da cidade, na praça principal. E ali, quem precisasse contratar pessoas para carregar peso, quem precisasse contratar pessoas para levar mercadoria, contratar as pessoas para construir obras, então elas iam sendo chamadas ali na hora mesmo. Então, às vezes haviam períodos do ano, e era comum, e era frequente isso, que não havia serviço nenhum. Não tinha trabalho. Então os caras meio que viviam ali na vadiagem. Então você tem essa classe muito curiosa que são os sans-culottes, essa classe urbana, que também integrava o terceiro estado. Então você tem uma diferença descomunal entre as classes. Você tem duas classes poderosas, duas classes ricas e duas classes que drenavam literalmente a massa da população. E você tem de outro lado uma população oprimida e que agora tem no meio dela um grupo de pessoas que tinha enriquecido, que tinha poder econômico e agora queria o poder político. Junto a tudo isso, a gente tem que entender uma outra coisa, que é o contexto da França da época, no sentido assim, se a gente pensar, por exemplo, nas colheitas. As colheitas na década de 1780
foram muito ruins. E a gente tem que lembrar, acho que eu não sei se já falei isso em aulas passadas, mas na Idade Média, a colheita, quando você semeava o grão, quando você semeava um grão, com muito esforço você colhia 3. Então, qualquer desestabilidade climática ou dificuldade na colheita acarretava em fome coletiva. Era isso que acontecia. E aí uma década inteira de más colheitas catapultou a população mais pobre para a fome. É o que a gente está vivendo hoje na quarentena. Eu vou aqui dar uma opinião, eu espero, se alguém quiser criticar, fique à vontade, mas a gente sabe, pelo menos assim, eu entendo, você pode discordar de mim, mas eu entendo que a quarentena, do ponto de vista ideal, era a melhor medida. Agora, como dar quarentena para uma pessoa que não consegue passar uma semana vivendo de recursos guardados? Nós temos uma massa de pobres no Brasil gigantesca, imensa, medonha. E que essa massa de pobres, elas não têm do que se sustentar, não. Elas vivem ainda como se fosse nessa era que eu falei. Vai para a praça ou vai falar com alguém para ver se arranja um serviço de uma semana, de um mês. Depois fica sem trabalhar. Quando eles ficam sem trabalhar, eles ficam sem receber. Não tem seguridade social nenhuma. E a ajuda emergencial do governo tem... A proposta em si foi até interessante, mas está tendo muita distorção e a coisa está bem problemática. Então, você tem essa massa de miseráveis em que um pão que faz falta é alguém na família que morre de fome, um dia de serviço a menos vai fazer com que tenha que se vender os bens, e de fato essa pobreza extrema era o que caracterizava a população francesa no final da década de 1780. Junto a tudo isso também, você tem influência de literatos. Muita gente fala dos grandes literatos, dos grandes escritores, fala do Rousseau, fala do Montesquieu, fala do, deixa eu me lembrar aqui, do Voltaire. Mas na verdade, quem influenciou o povão não foram esses caras. O povão não sabia nem ler. Mas existia uma literatura de sarjeto, uma literatura marginal. Inclusive existe até hoje na França isso. Fala-se, eu nunca visitei, mas eu conheço pessoas que visitaram, que falam que tem determinadas feirinhas de livros que você compra um livro por €1, por 50 centavos de euro, por 2 euros. Claro que se a gente converter por real, com esse câmbio maluco que a gente tem, dá quase R$15, não é? Mas assim, para um trabalhador francês que ganha em euro, o que é €1? O que é €1,50, 2 euros, 50 centavos de euro? Então, sempre existiu na França, quer dizer, sempre eu quero dizer assim, desde o século XVIII, pelo menos, existia uma indústria de livros populares, como se fossem os cordéis nordestinos, mais ou menos. Baixíssimo custo, preço bastante acessível, ricamente ilustrado, e fala-se que essa literatura de cordel, ou essa literatura popular, é que de fato divulgava os ideais de igualdade, os ideais de fraternidade, os ideais de liberdade, que criticava a monarquia severamente, que falava das aspirações do povo. Então, fala-se que foi essa literatura pequena que realmente influenciou a massa da população, que foi quem de fato desencadeou. Muita gente também destaca o papel da burguesia, mas quem pegou em armas não foi a burguesia. Quem pegou em armas foram os sans-culottes, os agricultores mesmo. Com algumas exceções. Você vai ver que quando a Revolução Francesa estoura, em várias províncias francesas, a galera, departamentos, eu não me lembro se é departamento ou província, hoje na França é departamento que chama, acho que na época era província. Em várias províncias, você tem o povão matando os nobres, saqueando castelo, tocando fogo em castelo, destruindo o escrito de dívida feudal e aquele pandemônio. Mas teve uma província que queria manter a monarquia, a famosa Vendéia, La Vendée, lá na França, que eles resistiram ao ataque revolucionário, mas depois acabaram sendo derrotados. Então assim, o que é que você vai observar? Que a população, ela se motiva porque ela chega a uma situação extrema, que não tem o que comer. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, eu já passei muita necessidade na vida assim, de não poder ter um bem cobiçado, tecnológico, de não ter roupas novas, até hoje não tem, não gosto de gastar muito dinheiro com roupa.
mas você não ter o que comer é completamente diferente. Você não poder comprar seu celular de R$1.500 é uma coisa. Você não ter um arroz com feijão para botar na boca é muito pior. Então a situação de fome, junto com a influência dessas ideias e junto com essa liderança que a burguesia acabou assumindo ao longo do processo revolucionário, foi determinante para a Revolução Francesa. Como é que ela estoura mesmo? Como é que a Revolução Francesa, estourou, né? Como é que estoura? Ela estoura a partir do momento em que o rei Luís XVI, o esposo da famosíssima Maria Antonieta, ele se propõe a cobrar novos impostos para cobrir despesas de guerra que ele teve anteriormente. A gente tem que lembrar aí que na Revolução Americana houve o apoio da França aos americanos contra os ingleses, que é uma coisa muito curiosa, né? Uma monarquia absolutista brutal apoiar um regime democrático contra a monarquia constitucional. A loucura da história, né? Por isso que eu gosto de história. O diabo doido da história humana. E quanto mais doido, melhor para mim. Então, de fato, quando houve essa, como eu posso dizer, quando houve todo esse movimento de aumentar impostos, a burguesia, que já tinha uma certa influência junto à nobreza e ao rei, disse: olha, vamos pensar melhor, vamos tentar negociar isso daí, porque já está pesado aqui, os impostos estão muito pesados para a gente. Vamos tentar reunir para ver o que é que a gente faz. E disseram assim: não era melhor que os nobres começassem a pagar impostos? Porque eles não pagavam, né? Viviam de forma nababesca e não pagavam um centavo de imposto. Ainda hoje é assim no Brasil, né? O cara ganha 30 mil reais e paga 10 mil de imposto. Não pagou nada. 20 mil reais você lava burra. Agora, o assalariado que ganha 1.000 reais e tem que pagar 100 de luz, 50 de água e 80 de internet e mais 400 de aluguel, meu amigo, aí o cara tá ferrado. Então, houve essa proposta, essa contraproposta da nobreza e o clero pagar. Aí a nobreza e o clero não, dá certo não. E aí foi com muito interesse do terceiro estado, dos nobres e do clero, de fazer a Assembleia dos Estados Gerais. L'Assemblée Générale de l'État. E aí juntaram todo mundo. E nessa Assembleia, a ideia é que o voto fosse por segmento, porque assim sempre o foi. Sempre quando a Assembleia Geral Francesa se reunia, era um voto para a nobreza, um voto para o clero e um voto para o terceiro estado. Logicamente que a nobreza e o clero votavam juntos e sempre derrotavam o terceiro estado. Com tudo isso, a coisa se repetiu, porém os deputados do terceiro estado, muitos deles burgueses, mas não só burgueses, tinham lideranças rurais, tinham também liderança de trabalhadores pobres urbanos. Eles se levantaram e disseram: de jeito nenhum, o voto não vai ser por segmento, o voto é por cabeça. C'est par tête, por cabeça. Não vai ser por segmento. E o terceiro estado, sabendo que tinha 2 vezes mais deputados do que o primeiro e segundo estado juntos, sabiam que iam ganhar a jogada. Mas o primeiro e segundo estado não aceitaram, disseram que isso sempre foi feito e que não ia ser mudado daquela maneira. E aí ocorrem uns tumultos muito grandes ali no local da reunião. Eu não sei se foi em Versalhes, não sei onde se desenrolou, não lembro bem. O que eu lembro é que... foi em Versalhes mesmo, foi, agora lembrei. Foi em Versalhes, isso. E aí os deputados do terceiro estado fogem para o salão de jogos de pela. Para quem não sabe o que é jogo de pela, é o tataravô do tênis e do squash. A diferença é que no tênis você joga um contra o outro, e squash você joga contra a parede, 2 contra a parede, né? Bate na parede e volta. Então, do salão de jogos de pela tinham muitas quadras, tinha umas 8, 9 quadras grandes. E ali os deputados do terceiro estado se amotinaram e disseram: ninguém sai daqui enquanto não for aprovado o que a gente quer. Então você já tem um nível de mobilização política muito grande. E essas notícias, quando chegam à população pobre, quando chegam aos camponeses, parece uma aurora de liberdade, uma aurora de esperança ali para eles. E ali os deputados, eles escrevem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. E com tudo isso, não sei se meu francês está prestando, tá, pessoal? Se estiver ruim, pode zoar, não tem nada não. Mas assim,
é criada essa proposta, e depois de muito movimento, tentou-se recrutar tropas do exército francês para reprimir, mas muitos segmentos do próprio exército se voltaram contra a monarquia, então eles não tinham tropa suficiente, nem influência suficiente para debelar os amotinados do terceiro estado. E aí o governo teve que aquecer, não é aquecer, tá, pessoal? Aquecer, ou seja, concordar. O governo teve que aquecer e acabou, então, criando um regime misto. Isso aí já em 1790, 1791, em que nesse novo modo de governo haveria a monarquia constitucional, em que o rei reinaria, isso é como no Reino Unido, né? O rei reinaria, mas quem governaria era o parlamento, e a burguesia francesa pensava que assim poderia finalizar o processo revolucionário, como se deu na Inglaterra. Porém, o rei secretamente ele conspirava contra a própria monarquia. E ele conspirou contra governos, principalmente em parceria com o governo austríaco e o governo prussiano. Até porque eram vizinhos, né? França, Áustria e Prússia compartilhavam fronteiras. Então, o rei havia preparado a conspiração para ele fugir e de fora da França tentar debelar as forças revolucionárias. E aí o rei acabou sendo preso. Alguns dizem que foi na última cancela, já quase perto de sair da França, para chegar na Áustria. Ele foi descoberto e foi preso. Aí sim foi preso, ele foi considerado traidor. Para você ver o poder que os burgueses do terceiro estado em geral já estavam tendo nesse período. Ele já estava com o poder de botar o rei na cadeia. Eles já tinham conseguido o poder de não ser expulso do salão de jogo de Pelo, já tinham conseguido o poder de emitir uma declaração, de obrigar o rei a obedecê-la, e ainda agora de prender o cara, o rei, por traição, por Luís XVI. E aí seguiu-se um debate muito grande, porque uma facção queria que o rei voltasse ao poder e que dessa vez houvesse uma rédea ainda mais curta com ele. Os girondinos, principalmente, defendiam isso, que representava a alta burguesia, os grandes industriais franceses, e até gente da nobreza de toga estava lá, do lado girondino. Por outro lado, os jacobinos, que representavam a chamada pequena burguesia, pequenos trabalhadores, e principalmente trabalhadores pobres das cidades, jacobinos, diziam que não, é para executar o rei e declarar a república. Naquele contexto, as necessidades da população ainda numa situação de pobreza, de miséria tremenda, e nas raias de chegar a uma guerra civil sem precedentes. Então, os jacobinos naquele momento, eles têm mais força, mais capital político do que os girondinos. E os jacobinos tinham um discurso que é muito comum ainda hoje, esse discurso do Estado Papai Noel, não é? Olha, se a gente assumir o poder, se a gente virar república, todo mundo vai ter o que comer, todo mundo vai ter o que vestir, nós vamos lhe dar direitos, nós vamos lhe dar isso, nós vamos lhe dar aquilo. E os girondinos não faziam semelhantes promessas, não eram nem doidos de fazer essas promessas, né? Então, ganhou-se popularidade muito maior os jacobinos. E ganhando essa parada, essa influência política, executam, guilhotinam o rei e a sua esposa. Luís XVI é guilhotinado, Carlota Joaquina, confundi com a princesa, ela já era viva nessa época, tá? Mas não era Carlota Joaquina, era Maria Antonieta. Maria Antonieta foi decapitada também, não sei se foi na guilhotina ou no machado, mas acho que foi na guilhotina. Porque a guilhotina, para quem não conhece, ela não existia antes da Revolução Francesa. A decapitação existia, desde a Idade Média. Matar as pessoas arrancando a cabeça. Mas a guilhotina, a maquininha de matar rápido as pessoas decapitadas, ela foi criada na Revolução Francesa por um deputado chamado, eu acho que era assim, Joseph Guillotin. Então, Guillotin, ele criou a maquininha chamada, em homenagem a ele, guillotine. E aí ficou a famosa guilhotina, aquela maquininha lá, presto barba do capeta, né? Primeira faz tchan, segunda faz tchan, terceira o pescoço está no chão. Então, é decapitado e é proclamada a república. Porém, os jacobinos chamaram a República Francesa de Convenção Nacional. E eles começaram a dividir a França em comunas, Paris também.
E essas comunas eram espécie de governo de base popular que lembraria, tá, de uma comparação grosseira e estúpida, lembraria os sovietes da União Soviética, ok? Os sovietes da Revolução Russa. Eram conselhos populares, eram como se fosse associação de moradores dos bairros ali, nas diferentes cidades francesas, em que eles se uniam, escolhiam representantes, esses representantes eles iam formar os comitês de salvação pública. Nesses comitês de salvação pública era decidido o que deveria fazer pelas pessoas mais pobres. E aí, de fato, houve a melhoria na distribuição de renda, houve inclusive a distribuição sistemática de alimentos, o fantasma da fome parece que finalmente tinha sido debelado, as pessoas realmente tiveram umas melhores condições de vida, teve uma pequena melhora de condições entre 1792 e 1795, você tem uma relativa melhora de condições de vida, porém, o governo jacobino bota as manguinhas de fora e cria o terror. O terror nada mais é do que perseguição, tortura, repressão, assassinato, muitas vezes sem julgamento, sem direito à defesa, aqueles considerados traidores da Revolução. Então é o chamado período do terror, terror francês, terror da Revolução Francesa. Por que eles faziam isso? Porque eles diziam, a gente dá o que o povo precisa, a gente dá o pão, a gente dá o emprego, e em contrapartida, eles vão ter que seguir a nossa ideologia, e quem discordar vai se lascar. Lembra muito, né? Eu acho que esse padrão, ele se repete na história, não é? Eu acho que esse padrão se repete. Vocês depois comentem aí. Então, com tudo isso, houveram aí uma mortandade tremenda. Tem gente que chega a estimar em 400 mil o número de mortos durante a Convenção Nacional. Outros dizem que foi 10 vezes menos, foi 40 mil. Mas, querendo ou não, foi um governo baseado na repressão, no autoritarismo, na desconfiança e na censura. E, de fato, essa repressão tremenda do poder jacobino, ele culminou, inclusive, com a morte de pessoas que eram muito caras aos próprios ideais da Revolução. O próprio Marat, por exemplo, que era um dos caras que lideraram o movimento jacobino, foi assassinado. Outros, que me foge o nome, também foram assassinados. E aí começou uma delação geral, todo mundo se entregando, todo mundo, e a população já descontente com tanta repressão, e também já mais uma crise de fome se avizinhando, os próprios trabalhadores urbanos se rebelam, principalmente os sans-culottes, eles se rebelam contra os jacobinos. E aí quem se aproveita da jogada? Os girondinos. Você vai ter uma coincidência de ações entre a população muito pobre e a população muito rica, e eles então que não é uma união formal, mas as coisas acontecem concomitantemente. Os girondinos se aproveitam da situação para solapar o governo jacobino e mandar executar todos os principais líderes, dos quais o que mais se destaca é o famoso, o lendário Maximilien de Robespierre. Essa figura aí que foi, de fato, ainda hoje se fala sobre ele, ainda hoje se debate o que é que passava na cabeça daquele homem para ter ajudado a criar um regime tão brutal de repressão como foi o comitê, como foi a Convenção Nacional Francesa. E aí em 1795 é criado o Diretório. Então o governo passa para as mãos da alta burguesia. Não se engane que a alta burguesia não era democrática, coisíssima nenhuma, que a alta burguesia não era um governo genuinamente democrático, coisíssima nenhuma, e muito menos um governo popular. Agora, a repressão dos girondinos era mais cirúrgica do que a repressão dos jacobinos. Então criou-se aí uma segunda onda de terror, o famoso terror branco, porque é terror de chique, né? Terror de pobre é o terror preto, vermelho, né? Que virou a cor das bandeiras dos países de esquerda no mundo todo, a cor do sangue, é o terror vermelho. Mas para esses que são chiques, é o terror branco, entendeu? La terreur blanche. Então daí eles acabaram mantendo uma segunda onda de repressão, mas essa onda era eminentemente para derrubar as lideranças conhecidas que sobraram dos jacobinos, e os jacobinos infiltrados. Já o terror jacobino era indiscriminado, indistinto, pegava todo mundo
e pelos motivos mais esdrúxulos. Então, tem uma diferença aí, que embora houvesse repressão, o autoritarismo era menor, e também as condições de vida do povo meio que patinaram. Nem melhorou tanto, nem piorou tanto. Então, e a população já cansada de tanta guerra, tanta briga, tanto pau quebrando, porque a gente tem que lembrar que durante todo esse período que eu estou falando, houveram também, como eu posso falar, houveram também as coalizões externas. Mesmo que o Luís XVI não tenha conseguido fugir, mas os outros países armaram coalizões para derrotar os revolucionários franceses. E nisso unia girondino, jacobino, sans-culotte, camponês, tua mãe, minha avó, entendeu? Juntava todo mundo e ia para chibata lá na guerra. E os franceses venceram 7 coalizões. Claro que elas foram ao longo de quase 25 anos, mas os franceses venceram todas. De fato, porque houve uma reforma no exército francês, isso empreendido pelos jacobinos, que é uma coisa interessante, em que as pessoas passaram a ser promovidas nas forças armadas pelo mérito e não mais pela nobreza. E isso impactou positivamente no desempenho militar. E era um exército de cidadãos, essa ideia patriótica de cidadania. Inclusive a União Soviética vai retomar isso, né? Vocês são soldados cidadãos e tudo mais, né? Então, a França já tinha esse papo também, já tinha esse discurso lá no século XVIII. Com tudo isso, você vai ter então, finalizando, o governo diretório, é dividido primeiramente entre 5 pessoas. Dessas forças armadas se destacam a figura, vários se destacam na verdade, por exemplo o general Ney se destaca muito, mas é inegável que o bambambam era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele se torna uma figura chave no exército francês, ele é levado a missão secreta ao Egito e tem muito sucesso, consegue derrotar os mamelucos do Egito. Inclusive, Napoleão, ele com as suas tropas, é o que motiva o surgimento da egiptologia. Eles vão fazer um saque geral dos tesouros do Egito, levar tudo para a França, e vai motivar uma onda de pesquisadores e aventureiros a ir ao Egito e conhecer essa história mais de perto. É daí que se destaca, por exemplo, o Jean-François Champollion, que é o homem que consegue finalmente decifrar o idioma hieroglífico antigo, após quase 2000 anos esquecido nas areias da história. Então você tem um grande impulso aí na egiptologia. Agora voltando para Napoleão, ele então volta para a França como herói nacional, e as pessoas agora queriam uma figura de consenso, uma figura que representasse os mais altos ideais e aspirações patrióticas francesas. E com isso, Napoleão, se aproveitando de sua popularidade, ele dá um golpe de Estado no ano de 1799, chamado Golpe 18 Brumário, que era a data do calendário francês. Lembrando que eles mudaram o calendário, mudaram o dia da semana, criaram semanas de 10 dias, mudaram os nomes dos meses, das festas populares. Foi um bafafá que os franceses fizeram ali durante a era revolucionária, não é? Mudaram o calendário, deixou de ser 1792, passou a ser ano 1 da Revolução. Foi um negócio assim medonho mesmo, né? Então, assim se encerra a Revolução Francesa. Na próxima aula a gente vai entrar para debater a Era Napoleônica, que é quando a França deixa de ser a potência agredida, a nação vituperada, em conflito, em chamas de guerra, e se torna a conquistadora da Europa. Então, agradeço a sua atenção, até a próxima.